não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Qualquer que seja o seu estado de consciência com relação ao eu substancial, já mesmo que você o ignore completamente, é com o eu substancial das outras pessoas que você se relaciona sempre. Eu comecei o curso aqui estabelecendo várias distinções entre sentidos, significados da palavra eu, que nós usamos. Porque nós usamos a palavra eu em vários significados. Né? Então, primeiro, eu chamei de eu presencial. Quer dizer, quando você diz, por exemplo, eu estou com dor de barriga. Né? Então, este eu reflete o que? O mundo sensorial presente. Não é isso? Então, você chama de eu o foco para onde convergem todas as informações sensoriais que você está recebendo. Todas essas informações são passageiras, são transitórias, duram alguns segundos e vão embora para sempre. Então, este eu, que é o receptor dessas informações, ele tem também uma existência fugaz. Você não pode estar sentindo coisas o tempo todo. A maior parte das informações sensoriais que chegam até nós ignoramos solenemente e elas desaparecem no abismo da memória e nunca mais voltam. Em segundo lugar, havia o que eu chamava de eu social, quer dizer, quando você se relaciona com as pessoas, sabendo ou imaginando saber o que elas sabem a seu respeito. Por exemplo, vocês agora sabem que eu vim aqui para dar uma aula, então eu respondo a essa expectativa. Quer dizer, todas as inúmeras funções sociais que nós desempenhamos são baseadas nesses blocos de informação que cada um de nós tem a respeito do que os outros sabem sobre ele. Não é isso? Se o sujeito perder esta rede de informações, ele se torna imediatamente uma pessoa incapacitada, um marginal, disabled, como se diz em inglês. Quer dizer, um sujeito que não serve mais para nada. Né? Então, este eu social, ele consiste da totalidade das ações que você é capaz de praticar dentro do campo social humano, baseado neste jogo de informação que você tem a seu respeito, que você tem a respeito das outras pessoas e que você imagina que elas têm a seu respeito. Note que se você perder o fio da meada 10 minutos, você está lascado. Então, essas informações também, elas são de curta duração, quer dizer, elas dependem das várias situações sociais transitórias nas quais você se mete. O terceiro sentido da palavra eu é o eu autobiográfico, quer dizer, quando você conta a sua própria história para você mesmo ou para um outro. Não estou dizendo que você tenha que sentar e dizer, não, agora vou contar minha história para mim mesmo. Não é. Toda e qualquer recordação que você faça da sua história, e toda hora nós necessitamos dessas recordações até para nos orientarmos no campo do eu social, faz parte da sua concepção autobiográfica, sua autoimagem. Né? A nossa autoimagem é constituída dessas três camadas, eu presencial, eu social e eu autobiográfico. Tá certo? E todos esses três níveis, que são coisas que existem, nós sabemos que existem por experiência, todos eles se constituem de dados fragmentários e transitórios. Tá certo? Então, se nós perguntarmos, mas espera aí, mas para quem está acontecendo tudo isso? Né? Qual é o foco dos focos? Quer dizer, desses vários conjuntos de informações que eu recebo, tem que haver, por baixo deles, um ente real. Quando eu digo ente real, eu digo no seguinte sentido. Agora, por exemplo, vocês veem aqui
esta xícara. Né? Quando vocês param de olhar para a xícara, não tem ninguém olhando, a xícara está lá dentro do armário, fechado no escuro, ela não para de existir. Não é isso? Se ela parasse de existir, então ela teria que ser uma xícara mágica, né? Que sai da existência e entra de novo conforme as pessoas olhem para ela ou não. Tá certo? Então, essa existência contínua no tempo, essa xícara, desde que ela foi fabricada, ela não parou de existir, nem um único minuto. Quando ela não está sendo usada, ela existe. Quando ninguém sabe da existência dela, ela continua existindo, e assim por diante. Por exemplo, vocês podem imaginar, sei lá, que em algum deserto do mundo deve ter uma pedrinha que nunca ninguém viu, mas a pedra está lá, desde que ela se formou, ela está lá e vai continuar por bastante tempo. Né? O mundo inteiro está cheio desses entes, e o próprio mundo, o próprio universo também é assim. Né? Então, quantas vezes na vida você se lembra de pensar no planeta Terra, né? Quer dizer, você está andando sobre um planeta. Né? Se tirar o planeta debaixo de você, fica no ar. Né? O planeta sempre esteve aí, tá certo? E é nesse sentido que Edmundo Husserl dizia que a Terra é imóvel. A Terra na qual nós andamos é imóvel. Porque para que nós nos movamos em cima dela, ela tem que ficar parada no mesmo lugar. Né? Claro que ela pode se mover em relação a um outro corpo do tamanho dela, mas ela não pode se mover com relação a nós. Tá certo? Fisicamente, quer dizer, não é só uma questão subjetiva de que nós temos a impressão de que a Terra é imóvel. Não, em relação a nós, ela não se move nunca. Né? Se você sentar aqui no lugar onde você está e dizer, não vou sair daqui, né? A Terra não vai se mover em relação a você. Entendeu? Então, quantas vezes na vida você se lembrou de pensar nisso? Não, raramente. E, no entanto, a Terra sempre esteve aí e, com relação a você, ela sempre foi imóvel. E, se não fosse assim, você jamais poderia ter tido nenhum movimento. Então, essa é uma condição objetiva permanente, perfeitamente contínua, que não é suspensa por uma única fração de segundo. Né? Do mesmo modo, se você existe, a sua existência tem que ser contínua, ininterrupta. Tá certo? E você pode dizer que a existência do seu corpo é assim até um certo ponto. Quer dizer, algum corpo você sempre teve. Mas você sabe que a substância, os componentes desse corpo não são mais os mesmos que eram antigamente. Todas as células já foram trocadas várias vezes. Então, se o seu corpo existe, ele existe como uma forma abstrata que permanece para além de todas as mudanças do seu conteúdo. Tá certo? Então, o corpo nosso não é o exemplo mais nítido da nossa forma de existência permanente. Ou seja, suas ideias mudam, suas experiências mudam, seu eu biográfico muda, seu eu social muda, seu eu presencial muda, tudo muda. Tá certo? Mas tem que existir necessariamente uma faixa de realidade na qual você existiu permanentemente. Se esta faixa não existisse, então você, como a nossa xícara mágica, teria este poder de entrar e sair da existência várias vezes. O que seria ainda muito mais difícil de explicar do que a sua existência permanente. Então, normalmente nós pensamos em nós mesmos somente a partir daquilo que nós sabemos de nós. É fácil você perceber que o eu presencial, o eu social e o eu autobiográfico consistem de informações que você tem. Tá certo? Mas você pode consistir somente dessas informações? Falo, claro que não. Se você consistisse somente dessas informações, você seria uma criação da sua própria mente. E você teria a durabilidade que as criações da sua mente, das outras criações da sua mente têm. Quer dizer, seria como uma ideia que aparece e se desvanece, como uma sensação, né, que te atinge e depois desaparece, você esquece para sempre e assim por diante. Então, esta é outra coisa, que é um fator permanente, importantíssimo, no qual nós jamais, ou raramente, pensamos. Cada um de nós tem uma existência permanente, contínua, desde que nasceu, até antes de nascer. Né? E esta existência não coincide com o conjunto do que você sabe a respeito. Então, lá nós temos todo o campo do conhecer, e todos lá nós temos o campo do ser. E, curiosamente,
em geral, para nos orientarmos com relação a nós mesmos, nós prestamos atenção apenas no conhecer, apenas naquilo que nós sabemos. E deixamos de fora, né, a imensidão de dados que constitui a nossa realidade. Esta realidade, então, não se identifica com as suas ideias, não se identifica com as suas emoções e também não se identifica com a sua presença corporal. Nós podemos dizer que a sua presença corporal também, vamos dizer, não é contínua, porque os elementos do corpo vão mudando. Então, esta forma de existência permanente, que é absolutamente necessária, só você raciocinar 2 minutos, você percebe que você sempre existiu, não é isso? É isso aí que eu chamo o eu substancial. Por enquanto nós não sabemos ainda o que é o eu substancial, mas nós sabemos que ele existe, e sabemos que ele é a base ontológica de todas as outras imagens do eu que nós possamos formar. Não é isso? Então, em seguida eu disse que o eu substancial não pode ser captado pelo pensamento humano. Você capta a existência dele, você capta até o conceito abstrato dele, mas ele, como totalidade, não pode ser objeto de uma apreensão mental, de um ato de cognição. Então, você sabe que você existe, mas você não tem uma visão completa do seu eu substancial. Mesmo porque essa visão completa você só poderia ter se você já tivesse cessado de existir. Então você, desde um outro nível, desde um outro plano, você observaria o seu eu substancial. Você deixaria de ser você e o seu eu substancial se tornaria apenas um dado da sua mente, um dado de consciência. Né? Isto nunca aconteceu nem vai acontecer. Né? Então, basta isso para você entender que todo o campo daquilo que você conhece, que você compreende mentalmente, se apoia na consciência que você tem de um outro campo mais profundo, mais permanente, né, sobre o qual você não tem nenhum domínio mental. Então, este outro campo, se ele não pode ser objeto de conhecimento no sentido mental, ele é objeto de admissão, quer dizer, você aceita que aquilo existe. Do mesmo modo que você sabe que você não pode apreender o universo inteiro num ato de cognição, e só lhe resta admitir que o universo existe. Então, estas coisas que existem, mas que não podem ser apreendidas pela mente, só podem ser aceitas pela mente, porque transcendem a sua capacidade de cognição, elas determinam a forma e os limites da sua capacidade de cognição. Ou seja, estamos dentro de uma realidade, nós mesmos somos reais, somos parte dessa realidade, existimos ao mesmo tempo como partes de uma realidade maior e como uma realidade independente que tem sua constituição própria. E este conjunto de condições reais delimita então as nossas possibilidades de cognição. E a mente, que é o órgão da cognição, não tem o que fazer aí senão admitir que as coisas são assim. Então, esta admissão é a forma fundamental de conhecimento. Porque é ela que garante a conexão de todos os demais conhecimentos com a realidade. Se nós fôssemos somente uma mente, se a mente cognoscente fosse o centro e a base do nosso ser, como pretende, por exemplo, René Descartes, a mente não poderia conhecer nada fora dela mesma. Tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que está na nossa mente, são criações da nossa mente. Conceitos são criações da nossa mente, imagens são criações da nossa mente. Então, se não tem vamos dizer, um elo entre pensamento e realidade, então o pensamento só vive de pensamentos. Então, se nós conseguimos pensar algo a respeito da realidade, é porque nós também somos reais. Quer dizer, é a nossa realidade que fundamenta a realidade dos nossos conhecimentos. Ou dito de outro modo, um ente irreal jamais poderia ter nenhum conhecimento do real. Não é isso? Então, a nossa parte real é essa existência substancial, permanente, ininterrupta, tá certo? Que nós só podemos aceitar. Ora,
Quando você se relaciona com as outras pessoas, você também não as enxerga como totalidade. Você não sabe tudo a respeito de nenhuma pessoa. Você só sabe o que você viu e ouviu e sentiu dela durante certos momentos. Por mais intensa que seja a convivência, tá certo? Ela não será contínua. Ninguém vive grudado no outro 24 horas por dia. Não é isso? E, no entanto, você sabe que essas pessoas têm uma existência substancial. Se você não soubesse, você jamais poderia amar um ser humano. Porque você estaria apenas amando uma ideia sua mesma. Um produto da sua mente. Então, não existiria, vamos dizer, essa função eminentemente transitiva, essa função que nos leva para além de nós mesmos, que nós chamamos amor. Quer dizer, o que é possível. Se é possível um contato amoroso real entre duas pessoas, é porque elas sabem, cada uma delas sabe que a outra é real e que ela também é real, e que a sua própria convivência abrange um círculo muito mais amplo do que a sua mente pode captar. Não é isso? Então, esse reconhecimento da realidade que transcende a nossa mente é a condição para que a nossa mente funcione. Por isso mesmo é que jamais podemos aceitar que a consciência que o eu tem do seu próprio pensamento é a base de toda certeza. Na hora que Descartes chega no famoso cogito, quer dizer, eu penso, logo existo, eu digo, sim, é uma coisa bastante óbvia. Eu penso, logo existo, mas eu existo somente como pensamento. Né? O cogito prova a existência do pensamento, tá certo? Mas não de um substrato ontológico real por baixo dele. Digamos que, vamos dizer, um personagem imaginário que pensasse, poderia dizer a respeito de si mesmo, eu penso, logo existo. Qualquer personagem de romance, né, ele pode aparecer ali pensando e ele constatar a sua própria existência hipoteticamente. Porém, a existência do nosso eu substancial não pode ser captada hipoteticamente. Porque uma hipótese é o quê? É uma criação da mente. Você não pode transformar o seu eu substancial num conteúdo da sua mente. Portanto, você não pode pensar nele como hipótese. Você só pode pensar nele em termos categóricos. Quer dizer, eu existo efetivamente num mundo que existe efetivamente. E as outras pessoas também existem efetivamente, e não só na minha mente. E, pior ainda, a existência delas transcende tudo o que está na minha mente a respeito delas. É exatamente este reconhecimento da existência substancial do outro que permite que eu tenha amor pelo outro. Não é isso? Porque se eu vou amar uma coisa que eu sei que é apenas imaginária, então este amor está destinado à frustração já desde o início. Né? E não haveria nenhuma diferença real, por exemplo, entre o ato sexual e a masturbação. Quer dizer, você geraria as pessoas imaginariamente, né? E todos nós teríamos nascido de atos de masturbação cometidos por nossos ancestrais em pensamento. Né? A ideia ela é tão obviamente absurda que ela por si, né, já basta como a demonstração mais eloquente disso. A nossa realidade transcende o nosso conhecimento. E é por isso que existe o conhecimento. Se existisse somente o conhecimento, ele seria conhecimento do nada. Seria apenas, vamos dizer, uma hipótese pensando outra hipótese. Tá certo? Então, é por isso que eu estou dizendo, o eu substancial, embora nós raramente pensemos nele, ele não é nada de etéreo, nada de abstrato, né? E, ao contrário, ele é a condição para que exista qualquer conhecimento. Tudo isso, depois que a gente explicou, se torna imediatamente óbvio. Né? Tá certo? E o fato de que você, ao relacionar-se com os outros, não esteja se relacionando com as imagens que eles têm deles mesmos. Quer dizer, você não se relaciona com o eu presencial, com o eu social ou com o eu autobiográfico deles, embora
todos esses elementos façam parte da trama da convivência, mas você está se relacionando com pessoas reais que você sabe que são reais. Então, não há nada de misterioso nisso, nós sempre soubemos de tudo isso. Aliás, só não se lembra de incorporar esta informação, que é tão básica, é tão óbvia. Os filósofos às vezes não se lembram de incorporar isso nas suas filosofias, então chegam a conclusões absurdas, como o famoso penso logo existo. Quando o raciocínio é evidentemente o contrário, quer dizer, se para eu poder pensar eu tinha que existir antes de pensar, e o meu pensamento jamais pode ser prova da minha existência. Ele só prova a existência do pensamento. Não é isso? Então, quando o sujeito chega a procurar uma prova da existência, significa que ele já foi parar num estado mental muito artificial. Não é isso? Porque provar é apenas uma atividade a mais dentre inúmeras outras que nós desempenhamos na vida desde que nós existimos. Não é isso? Porém, a ideia que surge, vamos dizer, no começo da modernidade, de que tudo tem que ser provado, e de que você deve duvidar de tudo que você não pode provar, esta ideia paralisa o conhecimento instantaneamente. Por quê? A prova é apenas uma estrutura lógica, um esquema de pensamento que você faz para fundamentar perante outras pessoas algo que você sabe. E a prova não é de mim para mim mesmo, jamais. A prova é para os outros. A prova é para validar socialmente algo que eu já sei. Então acontece que com a ideia, vamos dizer, cartesiana, do conhecimento inteiramente provado, aconteceu que a prova se sobrepôs ao conhecimento. Então a prova vale mais do que o conhecimento. Quando o mais breve exame da coisa mostra que a prova é apenas um complemento de certos conhecimentos. Você conecta um conhecimento com outro. E você precisa de uma prova quando você não tem uma evidência direta da coisa. Não é isso? Então, isso aí criou um vício mental. E esse vício afetou tanta gente, tantas inteligências maravilhosas. O próprio Edmundo Husserl caiu nessa. Mário Ferreira dos Santos caiu nessa. Então, o Mário Ferreira fala do método da suspicácia. Né? Se você aceita o método da suspicácia, você vai duvidar de tudo aquilo que não esteja provado, você já não pode pensar o pensamento seguinte, porque isso mesmo não está provado. Quer dizer, nós temos que entender que prova é apenas um aprimoramento que você faz em certos conhecimentos quando isso é necessário. Não é isso? E a prova também, vamos dizer, é um elemento de... ela faz parte do seu eu social. Não é isso? Então, por exemplo, não existe uma prova de que você é você mesmo. Isso é um dado que você recebe de fora. Isso é uma evidência. Né? Então, essa evidência é obtida de modo direto pela experiência que você tem da sua própria presença. Experiência sem a qual não haveria mais nenhum conhecimento. Mas você transformar isso, você transmutar esta experiência de presença numa tese filosófica e elaborar uma prova para ela, é uma coisa secundária. Se nós fôssemos depender desta prova para ter a experiência, nós jamais chegaríamos a tê-la. Então, de cara, o que importa é o conhecimento e não a prova. A prova se torna necessária em certas circunstâncias, apenas circunstâncias muito limitadas. Né? Então, o fato de que nós convivamos com pessoas reais o tempo todo significa que nós sabemos da existência do eu substancial das pessoas. Não há nenhum caso em que você suponha que aquela pessoa só existe quando você a vê. Ninguém supõe isso. Então, por exemplo, como é que eu posso mandar uma carta para um amigo, né, um parente, se ele não está presente? Ele cessou de existir, então por que eu vou mandar uma carta para um ente inexistente?
Quer dizer, o reconhecimento da existência permanente, contínua das pessoas é a base de toda a convivência humana. Agora, acontece que este eu permanente, ele abrange, se ele abrange todos os momentos da sua existência, é impossível que ele exista só temporalmente. Porque no tempo só existe o quê? O momento presente. Os momentos passados não estão mais aí, e os futuros não chegaram ainda. Então, não é possível que a nossa existência substancial seja apenas temporal. É necessário que ela tenha, vamos dizer, uma estrutura permanente que abrange todos os seus momentos. Passados, presentes e futuros. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.